Cara, pode até parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas Deus usou um anime para mudar completamente a minha vida. E foi assim que eu me tornei cristão. E o mais louco é que não foi qualquer anime. Opa, tranquilo? Eu sou o Marcos Vinícius e esse é o MV Christian. Aqui a gente fala da fé de um jeito diferente. Se você curte anime, filmes ou jogos, mas também quer crescer espiritualmente, você tá no lugar certo. E hoje eu vou te contar uma coisa que realmente aconteceu comigo. Antes de conhecer os animes em si e conhecer a Deus, eu não tinha nenhuma relação real com os dois. Eu sabia o que era anime, sabia quem era Deus também, mas não era algo presente na minha vida de verdade. Tanto é que eu não gostava de anime de jeito nenhum. Eu era aqueles que falava, ele é otaku, eu julgava, sabe? Então até vergonha por isso, porque eu sou um dos maiores otakus agora. Mas fazer o quê? E eu vivia muito no automático, focado nas coisas do dia a dia. E sendo bem sincero com vocês, faltava alguma coisa assim. Era como se existisse um vazio dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha alma, mas eu não sabia exatamente o que era. E foi quando começou a me dar na telha, em 2020, na época da pandemia, a assistir anime. Deu na telha, pô, acho que eu vou assistir anime, ver como é que é mesmo, ver se é realmente tudo isso que falam. Aí foi quando eu comecei a gostar. E foi quando começou a fazer realmente parte da minha rotina até 2023. Até que eu comecei a assistir Vinland Saga. No começo, parece só mais um anime sobre luta, vingança, guerra, espadas se chocando e pessoas morrendo por orgulho. E você até pensa, ok, eu já vi isso antes. Mas conforme a história vai avançando, você percebe que é muito mais profundo do que isso. Não é sobre quem vence a próxima batalha, é sobre o que a guerra faz com quem sobrevive a ela. É sobre vazio, propósito e as cicatrizes que ninguém vê. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para o personagem principal. O Thorfinn não começa como um herói. Na verdade, ele começa como alguém consumido por um único sentimento: vingança. Tudo que ele faz, cada escolha, cada passo, é guiado por isso. E no começo, você até entende, talvez até torça para ele, como eu torci. Mas aos poucos, você começa a perceber o preço disso. O que acontece quando a sua vida inteira gira em torno de um único objetivo? E quando esse objetivo simplesmente deixa de fazer sentido? Quem você se torna quando a única coisa que te movia desaparece? Thorfinn começa a história cheio de ódio, vivendo por vingança. Mas não é só raiva. É como se aquilo fosse tudo que restou para ele. Tudo que ele perdeu, toda a dor, tudo se transforma em um único objetivo. E quando você reduz a sua vida a uma coisa só, você simplesmente para de viver o resto. E é exatamente isso que acontece com ele. Tudo na vida dele gira em torno disso. Cada luta, cada decisão, cada dia que passa. Não é sobre crescer, não é sobre viver, é sobre continuar. Só que, com o tempo, alguma coisa começa a quebrar dentro dele, começa a mudar ele por dentro. Porque a vingança promete um tipo de alívio, como qualquer outro tipo de pecado, mas nunca entrega. Ela te mantém em movimento, te mantém vivendo.
mas não te mantém vivendo de verdade, não te mantém vivendo do jeito certo, e ela nunca te deixa em paz. E mesmo que seja aos poucos, ele começa a perceber isso, que mesmo lutando, mesmo chegando mais perto do que ele queria, nada muda aqui dentro, que o ódio só destrói ele por dentro, vai consumindo silenciosamente, sem ele perceber, até que você não sabe mais quem você era antes daquilo tudo. O personagem em si, ele não lembra mais de quem ele era, e a gente vai vendo isso ao longo da obra. E talvez o pior de tudo é quando você percebe que não sobrou mais nada além disso, que você passou tanto tempo vivendo por um motivo que esqueceu de construir qualquer outro. E aí vem o vazio pesado, como se você estivesse carregando o mundo nas suas costas, porque não é só falta de um objetivo, é falta de sentido. E é nesse ponto que a história, o personagem, eu, começa a deixar de ser sobre vingança, começa a deixar de ser sobre luta, sangue, e começa a ser sobre reconstrução. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Foi nesse período que eu comecei a buscar mais, comecei a pensar mais sobre Deus, sobre o que realmente importa, sobre quem eu estava tentando me tornar. E não foi de uma vez, não foi uma mudança mágica, foi aos pouquinhos, mas eu comecei a ler a Bíblia, mesmo sem entender tudo no começo, mas com vontade de entender. E aos poucos, Deus foi trabalhando no meu coração, nas pequenas coisas, na forma que eu falava, na forma como eu reagia, na forma que eu via as pessoas. Eu comecei a perceber que não fazia sentido continuar sendo agressivo, nem viver só pra mim, nem tratar os outros como se fossem menos, porque no fundo, todo mundo é igual, todo mundo carrega erros, falhas, lutas que ninguém vê. E isso começou a mudar a forma como eu enxergava tudo. Eu comecei a tentar ser mais gentil com as pessoas e comigo mesmo também, mesmo que seja o mais complicado para mim no momento, mas eu tô tentando até hoje. E é um processo, sabe? Um dia de cada vez. Até que em 2023 eu tomei a decisão de me tornar cristão. Não porque eu tinha me tornado perfeito, mas justamente porque eu sabia que não era e que eu precisava de um novo começo. E foi aí que eu entendi que esse começo vem através de Jesus Cristo. Olhando hoje, eu vejo claramente que nada disso foi por acaso. Deus usou algo que já fazia parte da minha vida, algo que eu assistia sem pensar muito para me alcançar. Ele usou até vilã de saga para me fazer parar, para me fazer refletir, para me confrontar comigo mesmo. Porque não era sobre a história do Toffee, era sobre mim, sobre quem eu estava me tornando, sobre o caminho que eu estava seguindo. E quando eu vi ele tentando mudar, lutando para deixar o passado para trás, aprendendo a viver de um jeito diferente, eu percebi que eu também precisava disso. E talvez sozinho eu nunca tivesse chegado nessa conclusão, mas Deus encontrou um jeito que eu ia entender e um jeito que falava comigo. E isso mudou tudo.
porque eu entendi que Deus não tá distante, Ele não tá alheio na nossa vida. Ele age até nas coisas mais inesperadas, até em um anime, para te chamar, para te despertar e para te mostrar que ainda existe o caminho diferente. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Às vezes, a gente acha que Deus só fala de um jeito, que precisa ser algo óbvio, algo direto, algo impossível de ignorar. Uma luz assim na tua frente falando um monte de coisa. Mas não é bem assim. Às vezes, Ele fala no silêncio, em um momento simples, em algo que, à primeira vista, parece comum. Pelo vento, talvez até pela chuva. Não sabemos, porque Deus pode usar qualquer coisa, um vídeo, uma conversa, uma fase difícil da sua vida, ou até vilã de saga, que foi o meu caso, para tentar te alcançar, para te fazer pensar, para te tirar do automático. E talvez você esteja vivendo no automático agora, repetindo os mesmos erros, sentindo o mesmo vazio, sem entender o porquê. Mas e se isso não for o fim? E se isso for só um momento, antes de algo começar a mudar? Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Porque no final, não é sobre o jeito que Deus escolhe falar, é sobre você estar disposto a ouvir e a escutar o que Deus tem para falar com você. Pessoal, então é isso. Chegamos no final do vídeo e eu só tenho a agradecer a Deus e a você que assistiu até o final. E cara, esse é um projeto novo que eu tô tentando fazer. Para quem já veio do TikTok já me conhece. E alguns devem estar se perguntando por que que o Marcos não continuou, por que que isso e aquilo. Foi por objetivos pessoais, sabe? Agora eu não utilizo mais nenhuma rede social, nem Instagram e nem TikTok. Tanto que alguns vídeos que eu vou soltar, eu vou passar essa situação para vocês do porquê eu escolhi não ter mais Instagram, nem TikTok, nem Facebook, que foi uma escolha minha que pode estar ajudando vocês também de alguma forma, ou tirar alguma dúvida que vocês têm com vocês também. Mas é isso. Se você curtiu o vídeo, se você se identificou com ele, se inscreve, dá o like, porque você vai estar me ajudando a crescer mais aqui no YouTube. E vai estar ajudando também pessoas que querem assistir ou que não sabem por onde começar. E talvez por um anime elas consigam se identificar melhor, sabe? Por um vídeo, não sei, Deus age de tantas formas, né? A gente nunca sabe. Então é isso, pessoal, eu agradeço e tamo junto. E é isso. Tchau, tchau, Deus abençoe vocês.